Olá, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. O tópico hoje, todas as coisas cooperam com Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Romanos 8, 28. Este versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há duas maneiras de você olhar para essa situação. Você pode dizer, eu sabia, nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que a sair das compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece com meus planos. Ou você pode dizer, bem, eu queria fazer compras agora, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde, quando o carro estiver pronto. Neste meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão para que preciso estar em casa, porque eu preciso estar em casa hoje. Então vou aproveitar meu tempo aqui. Em Romanos 12:16, o apóstolo Paulo nos diz para nos ajustarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente, tive excelente oportunidade de praticar esse princípio. Dave e eu estávamos em Lake Worth, na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha então era o vestido e saltos altos. Então, eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha de fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter o prazer independente do que acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta de nada. Se não é divertido estar com uma pessoa negativa, não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada, e em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergaria o canto do papel de parede que estava solto ou na mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que com fé e esperança nele as coisas ruins podem se transformar em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenada. A condenação é negativa. Estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Ok? Vamos ler só até aqui e meditar sobre esse trecho. O que ela falou aqui é sobre os nossos pensamentos e como nós reagimos com esses pensamentos. Somos negativos, somos murmuradoras, reclamonas, contaminamos negativamente tudo que está à nossa volta e às vezes as pessoas até nos evitam. A gente pode não reconhecer o negativismo, mas nesses comentários que ela faz, ela traz a situação e a reação. Pensa aí na sua vida, nas reações. Quando você planeja uma coisa, ela dá errado. Quais os seus pensamentos? Quais as suas reações e as suas atitudes? Isso pode estar atraindo para você muito peso,
Do jeito que você reage, murmurando, sendo um peso para as outras pessoas, atrai peso para você também. Você não consegue desfrutar das coisas que dão certo. Algumas coisas estão erradas, algumas coisas não saem do jeito que você quer. Mas e o que dá certo? Você tem se deixado roubar das coisas que dão certo, de desfrutar da vida, de tudo de bom que você tem, da qualidade de vida que você tem? As coisas negativas, elas estão excedendo as coisas positivas? Como você tem visto isso? Como isso tem acontecido na sua vida? Esse livro, eles têm trazido essas meditações sobre a nossa vida. Como está a nossa mente? O que a situação externa causa na nossa mente? Causa na nossa vida? Traz angústia para a nossa alma? Esse domínio é o que você pode procurar ter. Se não for, lógico, o caso de uma doença, que você só vai conseguir, como nós já falamos. Não é só o poder de decisão. Eu ouvi ontem um testemunho de uma pessoa que ela tinha pânico de voar. Ela olhava para o céu e ela já passava mal. Então, você não pode... Eu não estou aqui menosprezando. Não estou falando que você decide voar e você vai conseguir voar. Não, ela falou que ela olhava para o céu. Se ela assistisse uma programação na televisão que tinha avião, ela já passava mal, já dava ataque de pânico. Então, para essas situações que não dependem só do seu poder de decisão, não depende só da sua reação, é uma doença, então você tem que procurar um médico, você tem que procurar um tratamento. E você já, com a palavra que nós estamos inserindo na nossa vida, a leitura da palavra, a nossa fé tem sido acrescentada, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos associar o que é caso para medicina, nós vamos procurar um médico. Agora, o que é espiritual, nós estamos ouvindo a palavra, meditando na palavra e ouvindo a palavra. Nós vamos acrescentar a oração, pedir a Deus libertação, conhecer a palavra para você orar a palavra. O que a palavra diz sobre você, o que a palavra diz sobre Deus, quão poderoso é o Senhor, o que a palavra diz sobre o poder do Senhor sobre as doenças. Então, para orar, você tem que conhecer a palavra. Então, você tem que se voltar para a palavra. Amém? Eu vou ler aqui também Romanos, ela leu Romanos, né, naquele trecho, eu vou ler do 13 ao 18. Romanos 8, versículos 13 a 18. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, esse Espírito de Deus, nós que nos achegamos a Deus, que reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador, que o confessamos, que acreditamos no poder de Deus, que acreditamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, somos adotados por Deus. Através de Jesus somos reconciliados por Deus. E se com Cristo padecemos, com Cristo também seremos glorificados. Então, você não escolha esse caminho de morte. A palavra que está dizendo que aqueles que vivem que vivem segundo a carne, caminham para a morte. Então, que você não vive segundo a carne, segundo a escravidão de pensamentos, escravidão de limitações, de condenação. Você tem que alimentar o seu espírito. Como nós fazemos para alimentar o nosso corpo? Comemos, nos exercitamos, tomamos remédios, nos alimentamos? Alimentamos o corpo com essas atitudes. Então, como vamos alimentar o nosso espírito para vivermos segundo o Espírito? Com a palavra de Deus. Isso aqui está me irritando. Com a palavra de Deus. Só vamos conseguir alimentar o espírito com a palavra de Deus. Então, que você seja ministrado com essa palavra, que você veja que nem tudo pode estar só em medicamento. Não fique só usando medicamentos, medicando. Não fique só achando que é 100% medicamento. Não é 100% e nem 100% a palavra.
A palavra é viva e eficaz. Mas se você tiver algum problema clínico, você vai procurar um médico. Mas o médico não vai curar o algo espiritual. Então, que você estabeleça na sua vida que você precisa alimentar o seu espírito e viver as coisas do espírito. Você não vai alimentar o seu espírito com coisas da carne, com pensamentos da carne. E que você não recebeu um espírito de escravidão, você recebeu um espírito de liberdade. Em que você seja livre e não fique nessa cadeia de achar que de ficar em negação, de ficar em condenação e de ficar preso nesse pensamento de negativismo. Não é pensamento positivo, é saber o que a palavra diz a seu respeito, saber o que Deus diz a seu respeito e conhecer a verdade. Se você ficar enganado, se você ficar aí sufocado nessas situações de tudo depende de mim, eu não consigo fazer, então minha vida não tem norte. Não tudo depende de você. Você tem um pai que tem um caminho para você de vida e não de morte. Essa situação na sua vida que está te levando à morte, desespero, condenação, essa mentira que está sobre a sua vida, que você não é capaz de nada, que você não pode nada, que você é um perdedor, é uma mentira sobre a sua vida. Não aceite a mentira. Você recebeu um espírito de vida e de liberdade, não de condenação. Amém? Vamos orar e pedir que a palavra fale mais ao nosso coração. Senhor, que essa palavra fale mais ao nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, destravar da nossa mente tudo que tem nos condenado, nos escravizado, nos limitado, nos incapacitado, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor veio para nós termos vida, Deus, e vida abundante. Que o Senhor nos tire, Deus, dessas cadeias, Pai, de prisões emocionais, de prisões espirituais, e que sejamos livres para Te conhecer, para prosseguir em Te conhecer. Gera no nosso coração fé, gera no nosso coração desejo de ter uma vida abundante, gera no nosso coração um desejo, Pai, de ser livre. Deus, nos dá a direção do que é para levarmos para o médico e do que é para levarmos para a igreja. Nos dá direção e que nós tenhamos força, Pai, para romper, para dar esse passo de fé. Se você está se sentindo presa, amarrada aí nessa cadeira, nessa cama, que você rompa agora em nome de Jesus, que você consiga romper e se levantar e olhar para você, olha no espelho e declara que você é filha de Deus, que você tem um pai e que você tem um pai que cuida de você e que te ama, que você não vai morrer, que você vai viver e romper com essas cadeias. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te alcance, que você conheça Jesus, que você procure conhecer Jesus e ter esse relacionamento com a palavra. Volte para a palavra, vai para a palavra, que a palavra vai te libertar. Amém? Deus abençoe.